A Caverna dos Sonhos Esquecidos é um documentário dirigido pelo Werner Herzog que fala sobre uma caverna que foi encontrada em meados dos anos 90 por um grupo de pesquisadores que na verdade estava procurando outra coisa e que se tornou uma descoberta que foi uma revolução na história da arte. No seu interior, a caverna continha as mais antigas imagens feitas pela humanidade que nós temos notícia, né? Elas datam até 30 mil anos atrás, algumas 32 mil anos atrás, e nessa época era a era glacial, os neandertais ainda caminhavam pela Terra, e o Herzog, na minha opinião, foi a pessoa certa para fazer esse documentário. O governo francês, quando soube da descoberta, né, a caverna fica no sul da França, ele lacrou a caverna, não deixou ninguém entrar, e o Herzog teve a oportunidade de fazer esse documentário com uma equipe reduzida, num tempo muito limitado, e é um filme que eu acho muito simples e ao mesmo tempo uma aula de como você narra uma história, de como você conta uma história documental, com narração, do jeito que o Herzog sempre faz, né? Eu vou falar sobre os aspectos que mais me interessaram no filme, né? Sendo o primeiro deles a relação que essas imagens têm com o próprio cinema, que é uma coisa bastante esclarecida no próprio filme pelo Herzog, mas eu acho que ela tem muitas facetas, assim. Em primeiro lugar, é muito lindo você constatar que existe ali a ideia de movimento, né? A ideia de tentar expressar imagens em movimento, a ideia de você tentar expressar alguém correndo, né? Um animal correndo, como foi feito em outro precursor do cinema, que foi o experimento do Muybridge, né? Que botou várias câmeras fotográficas tirando as fotos, as frames em si, antes da invenção dos Lumière e tudo mais. E além do movimento, essas imagens elas também podem ser interpretadas em alguma medida como imagens audiovisuais, porque não é difícil imaginar o som que estava sendo retratado ali, né? Porque são sempre imagens intensas, assim, de cavalos, de animais brigando e se movimentando, e tem ali contido também esse desejo, né, atemporal da humanidade de intervir no imaginário, né? É um grande tesouro para estudar as religiões arcaicas, né? Os mitos da pré-história, de que a gente não tem como ter a mínima noção do que essas pessoas cultuavam e como isso funcionava, né? E tem também o aspecto de que a caverna ela era frequentada com fogo, né? Porque era muito escuro lá dentro e as pessoas que entravam lá, como diz no documentário, elas não ficavam muito tempo. Era então uma espécie de templo ou uma espécie de sala para ter uma experiência estética, né? Que é nada mais do que hoje a gente conhece por cinema. É uma coisa que tem muitas semelhanças com isso, porque eles iam com as tochas e eles precisavam iluminar as gravuras, e ao fazer isso eles também projetavam a sua própria sombra na parede, né? Isso também lembra muito o cinema, lembra muito a ideia de dançar com a própria sombra, enfim. É um princípio do cinema ali. Almost a form of proto-cinema. Sem falar que a caverna ela também é uma cápsula do tempo como o cinema, porque o cinema ele apreende as imagens, a realidade e lança para a eternidade, né, digamos assim. Essa caverna ela ficou congelada no tempo e fez a mesma coisa, né? Isso é um presente dos antigos pra gente, de certa forma, um presente dos pré-históricos pra gente. Isso me leva a um outro aspecto que pra mim é o mais interessante do documentário de maneira geral. Essas pessoas, elas não viviam sujeitas à história, né? E o Herzog fala isso em um momento de um jeito, como sempre, muito preciso, né? We are locked in history and they were not. Nós estamos presos à história, eles não estavam. E isso para nós é inconcebível. Tem desenhos lá na caverna que foram feitos em uma mesma parede 5 mil anos depois do outro. Eu não lembro as datas exatas que ele fala no filme, mas tem desenhos que foram feitos, dando um exemplo, 25 mil anos e depois logo embaixo, logo em cima um outro feito há 20 mil anos. E isso para nós é uma coisa
impensável, né? Como é que você vai continuar um desenho que foi feito há 5.000 anos atrás, né? O que é 5.000 anos pra gente atrás? Muita coisa aconteceu, a sociedade se transformou tanto, mas como eles eram desprovidos dessa noção de tempo, dessa noção de história, eles viviam uma espécie de comunhão com a natureza que pra gente é inconcebível mesmo. Então eu recomendo esse filme para todo mundo interessado em arte, em filosofia, em cinema, em cultura de maneira geral, porque essas imagens são lindas e elas merecem ser conhecidas. Quem tiver a oportunidade de visitar também essa região no sul da França, a caverna se chama Caverna Chauvet Cave, em homenagem ao descobridor dela, né? Eu acho que era o líder dos pesquisadores que por acidente a encontraram, e o governo francês fez uma cópia exatamente igual que está aberta a visitas, né? Obviamente a original não pode ser visitada apenas por pessoal autorizado, e o Herzog foi quem teve essa oportunidade de fazer o filme. Na minha opinião foi a escolha correta, né? Esse filme é uma aula de como narrar, de como contar uma história na forma de documentário. Ele também aborda vários outros temas relacionados, como por exemplo as músicas do período. Ele entrevista alguns estudiosos que tentam simular também tanto as músicas quanto as formas de arma do período, as lanças, e tentando aproximar o público da vida desses antigos, né, cujos sonhos foram esquecidos, como diz o título, mas ao mesmo tempo que a gente não tem como conceber como eles viviam e como eram esses sonhos, a gente consegue se aproximar deles, né? Por essa sorte que a gente teve, por esse filme ter sido feito, por essas imagens estarem ali, e ver que em alguma medida eles não eram tão diferentes dos nossos, né? Esse desejo de intervir no imaginário sempre nos acompanhou. These images are memories of long forgotten dreams. Is this their heartbeat or ours? Will we ever be able to understand the vision of the artists across such an abyss of time?